Shalom a todos. Para mim é uma alegria estar aqui novamente. Eu estou muito feliz em poder, mais uma vez, estar expondo a palavra de Elohim. Hoje nós vamos falar sobre o relógio profético do Mashiach e creio que vai ser uma bênção essa conferência. Não faltem à noite, né? Vamos estar dando início. Rapidamente, só para dar alguns avisos. Esse aqui é o que vocês estão recebendo aí, gratuitamente, do judeu, Shalom, como fechar. É um artigo, eu sou colunista do jornal O Batista ou Apoio, e esse é um dos artigos meus. Se você entrar no jornal, uma vez por mês, cada 2 meses, às vezes eu estou meio apurado, uma etapa do mês, eu lanço ali um artigo, uma crônica, e não tem só meu, tem de vários pastores, que eu, no caso, eu não sou pastor, eu sou escritor de literatura bíblica, mas tem de vários pastores também ali. Então você entra ali, esse jornal O Apoio, ele tem como finalidade mais a liderança, dar apoio à liderança da igreja. Então ele tem material mais voltado para a liderança da igreja. Então às vezes a pessoa entra e fala, mas tem tanto material de gerenciamento de igreja, gestão, de cuidado, de abrir grupos de jovens aqui. É porque o jornal é focado na liderança da igreja. Então às vezes se você não é da liderança, você pode se sentir um pouco perdido. Jornal O Apoio. Deixa eu ver aqui. O Apoio. Bom, eu gostaria de falar rapidamente de alguns dos meus livros. A Simbologia Bíblica, eu coloquei 520 símbolos explicando aqui, de Gênesis e Apocalipse. Ou seja, o que o cajado simboliza, o que é a amêndoa, o que é a pedra, o que é a areia. É tipo um estilo manual. Então está o versículo que simboliza. O livro de Simbologia Bíblica. Aí Racionalidade da Bíblia, onde eu provei que a Bíblia é a palavra de Deus, usando a ciência e as profecias messiânicas. Esse é o único livro que eu escrevi em conjunto com um amigo meu, o pastor Alisson, que é especialista em jovens. Ele trabalhou muitos anos em capelania escolar. Então eu convidei ele, eu escrevi especificamente para os jovens, e ele falou mais para os pais. É o livro Segredos Bíblicos para uma Juventude Saudável. O Exorcismo, que da outra vez eu vim aqui, eu só tinha um. Então, o Exorcismo volume 1, quem adquiriu o volume 1, tem o volume 2. As outras pessoas às vezes, por que esse aqui no plástico? Se não, gente, a editora é o seguinte, tem vezes que eu peço o livro na editora, vem com um plásticozinho assim, tem vezes que não. Então, você vai achar com plástico, sem plástico, vai ser todos que vieram da editora, assim. Esse aqui é o Exorcismo volume 1, e esse é o volume 2. E, claro, o meu mais novo bebê, eu falo que é escritor de literatura bíblica, quando sai um livro novo é um filho. Esse aqui. Raiz Judaica. Foi um dos livros que eu mais me dediquei. Esse livro é o seguinte, ele deu 1.840 páginas e eu dividi ele em 11 volumes, esse é o volume 1. Eu comentei de Mateus a Apocalipse. Então, eu peguei todos os versículos do Antigo Testamento que foram citados no Novo, coloquei o versículo do Antigo Testamento em cima, do Novo embaixo e comentei. Então, em Mateus, quais são os versículos do Antigo Testamento que foi citado em Mateus? O versículo em cima, o versículo do Mateus em cima, da citação embaixo, e comentei. E trouxe a Raiz Judaica. Esse livro, no final, tem um extra. Todos os 11 volumes tem um extra. O que é esse extra? No final do livro, você vai encontrar a conexão de todo o Novo Testamento. Então, todos os versículos do Antigo Testamento que foram citados no Novo, tem a conexão aqui. Material extra. Todos os volumes, os 11 volumes tem. Esse é o volume 1, ele contempla Mateus e Marcos. Eu tive que dividir em 11 volumes porque deu 1.840 páginas. Se eu fosse fazer um volume só, não teria como. Mas esse é um material que é assim, você vai ler, não é aquele livro que você leu, pronto. Amanhã depois você quer saber, eu quero saber ali qual é a raiz judaica de Mateus 24, para relembrar. Você vai lá em Mateus 24, tem. Eu quero relembrar qual é a raiz judaica de Marcos 13. Você está lá no volume 8, eu quero saber qual é a raiz judaica de 1 Coríntios 11. Vai lá, tem. Então, quem a gente conseguir adquirir os 11 volumes de Mateus e Apocalipse, terá a raiz judaica de todo o Novo Testamento. Mas não deixem de adquirir esse aqui. Esse livro, qualquer um dos meus livros, eu vendo por R$80. É o preço que eu deixo nas livrarias. Então, nos congressos, nas conferências, você consegue ter acesso ao livro a esse preço. O autógrafo é de graça. O autógrafo. Muito bem. Vamos começar. Só para deixar bem claro, essa conferência é um estudo das 70 semanas.
Então não é uma pregação, não é um estilo de pregação. Não é uma pregação tradicional. É um estudo específico das 70 semanas. E nesse estudo nós aprendemos de 3 formas. Com a visão, ou seja, vendo as imagens, com a leitura e com a explicação. Eu gostaria de pedir o seguinte, quem está aí, está dando para ver bem ali? Tá? Então não precisa mudar para cá. O estilo vai ser muito simples. Nós vamos estar lendo e explicando. Mas eu gosto que o aluno, como eu disse, é um estilo de aula, o aluno lê e eu explico. É um pouco diferente, mas eu tenho certeza que é a maneira melhor de fixar. Por quê? Porque você aprende vendo a imagem, ou lendo e ouvindo a explicação. No final da conferência, você pode dizer assim, eu li todas as 70 semanas de Daniel, eu vi imagens que correspondem às regiões, locais, às coisas, e também eu tive a explicação. Então, é um estilo diferente, mas eu tenho certeza que é muito eficaz. Estão dando para se ver lá mesmo? Olha aqui, eu que estou na minha idade já... Vamos ler lá? Gente, vamos começar lendo? 70 semanas estão decretadas Vamos lá, gente. Para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:4. Vamos refletir sobre isso. Esse é o relógio profético de Elohim. E é dado a Daniel 70 semanas. E essas 70 semanas é dividido em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. 70 semanas de anos que contempla 490 anos de profecia, dividido em 7 semanas de 49 anos, 62 semanas de 434 anos e 1 semana de 7 anos. Essas 70 semanas de Daniel formam um relógio profético que dá a base para entendermos as raízes judaicas da Bíblia e a base para entendermos o começo e o fim de todas as coisas. É importante entender isso. Todas as coisas estão sob o controle do Messias. Ele manda em todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. A primeira fato que nós vamos estudar aqui é o para. Ele diz, olha, eu vou dar 70 semanas para vocês. Mas para quê? Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a justiça eterna, para trazer a justiça eterna, para expiar a culpa, para cumprir a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Vamos lá. O que a palavra de Deus está nos dizendo é o seguinte: as 70 semanas de Daniel só vai se concretizar quando esses 6 itens cumprir. Então vamos prestar atenção. Todos esses 6 itens só pode ser cumprido quando o Senhor Jesus voltar na batalha de Meguido e estabelecer o seu reino. Todos. Para acabar com a transgressão. Quando acaba a transgressão? O Messias vem. Para dar fim ao pecado, para expiar a culpa, para trazer a justiça eterna, para cumprir a visão, para ungir o Santíssimo. Todos esses paras só pode ser cumprido, os 6 itens, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, isso deixa bem claro que as 70 semanas não se concretizou. Então, quando alguém chega para você e diz assim: essa profecia dessas 70 semanas já se cumpriu, já acabou. Fala, nossa, mas os 6 paras já aconteceu. Veja bem, no primeiro versículo das 70 semanas diz o seguinte, as 70 semanas só vai terminar quando esses 6 paras cumprir. Mas esses 6 paras só se cumpre com uma pessoa, não é 2, Jesus Cristo, o Messias. E esses 6 paras só pode se cumprir quando Jesus voltar. Então as 70 semanas de Daniel se concretizou? Não. Isso é uma opinião? Não. Então o primeiro item que nós vamos entender nesse estudo: as 70 semanas de Daniel não pode ter se concretizado. Por quê? Se ela já se concretizou, esses 6 paras já tem que ser cumprido.
Porque é quando esses 3 para termina, e ela só fecha no final. No final, os 6 para termina. Ou seja, é cumprido. Por quê? Porque no final das 70 semanas, o Messias vem para estabelecer o seu reino. Então, primeira base que temos que entender das 70 semanas de Daniel: ela não se concretizou. A maior parte das profecias, ela desencadeia num período e só se cumpre no outro. Quer ver uma coisa? Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de ti, me será o rei que há de reinar em Israel, de cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Miqueias foi escrito 740 anos antes de Cristo, na época do rei Uzias. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém, Judá, no bairro Efrata. Ele nasceu em Belém, Judá, no bairro Efrata, há mais de 2000 anos. Mas ele ainda não reinou em Israel. Veja, um único versículo com intervalo de mais de 2000 anos. Ele só vai reinar em Israel quando acontecer o arrebatamento da igreja, quando vier o período tribulacionista, os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças apocalípticas, quando a angústia de Jacó se cumprir, quando o Senhor Jesus voltar para salvar Israel na batalha de Meguido. Então veja, você leu uma profecia de Miqueias 5:2, que o desencadear dela foi no nascimento de Jesus, mas ela dá um salto profético e o terminar dela é só quando Jesus voltar. Então, profecias, ela se desencadeia num período e ela só pode ser cumprida em outro. Muitas profecias estão em andamento. Então eu tenho profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo e profecias que vão se cumprir. Mas do contrário não é a palavra de Deus. Veja bem, uma profecia escrita na Bíblia, ela já se cumpriu, ou ela está se cumprindo, ou ela vai se cumprir. Do contrário não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus leva isso tão a sério, que ela diz que se alguém falar uma profecia em nome do Senhor, e essa profecia não se concretizar, essa pessoa deve ser apedrejada. Mate esse homem. Veja bem, a profecia, de acordo com o padrão bíblico, não estou falando de padrão humano, gente, estou falando de padrão divino, é tão séria que se você chegar para a pessoa e dizer, ó, Deus me falou isso, vai acontecer, isso não acontecer, o dever mínimo do pastor é te apedrejar. Mínimo. Eu estou falando isso para vocês verem a seriedade que Deus trata a profecia. Tem muito profeta morto, não ia ter? Porque para Deus isso é imundo. Você usou o nome dele. Olha bem, você deve, por padrões divinos bíblicos, você deve ser apedrejado. Talvez você possa não levar isso a sério, mas Deus leva. E se tem uma coisa que todo mundo vai ter que fazer aqui diante do Senhor, é prestar conta. Prestar conta é coisa divina. Quer ver uma coisa? Nós aprendemos a prestar conta desde criança. Desde criança. O que a mamãe fala? Filho, escovou os dentes? Sim. O que ele está fazendo? Prestando conta. A mocinha quer sair na festa. Filho, vai voltar até as 10 horas. Dá 10 horas, a filha volta. Chegou o horário que o papai mandou? O que ela está fazendo? Prestando conta. E se tem uma coisa que nós vamos fazer lá na eternidade, é prestar conta. É prestar conta. E conta do que a nossa boca falou em nome do Senhor. Talvez o pastor não tenha te apedrejado aqui na terra, mas diante do Senhor, a coisa vai ser bem diferente. Muito bem. Então, para cumprir isso, eu preciso encaixar esses Vamos lá? Eu estou acostumado com os outros passos por aí. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Um outro item importante: as 70 semanas não está ligada à igreja. Olha que Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja. Não, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Futuro. Porque a igreja nasceu em Pentecoste, na quarta festa judaica. Páscoa, pão ázimo, primícia, Pentecoste, trombeta, Yom Kippur, tabernáculo. Quarta festa, Pentecoste, Shavuot.
Olha que João Batista diz: eu não sou o noivo. Por que ele não era noivo? Porque o noivo é Cristo. Eu não sou a noiva. Por que ele não é a noiva? Porque a noiva é a igreja. Ele diz: eu sou o amigo. João Batista, você não é a noiva, você não é a igreja. Não, por quê? Porque ele morreu antes da igreja. Se a igreja já existisse, então ele era quem? A noiva. Ele diz: eu não sou o noivo, eu não sou Cristo. Eu não sou a noiva, eu não sou a igreja. Eu sou uma terceira categoria. Então, a teologia da substituição, que não passa de antissemitismo acadêmico, que varre Israel do mapa profético, ela tenta pôr na sua mente, primeiro, que a igreja já existia desde o Antigo Testamento. Segundo, que as 70 semanas já se cumpriu. Ou que vai cumprir com a igreja. Presta atenção na coisa. Quando eu estudo a palavra de Deus, eu não procuro ser inteligente. Eu só evito ser burro. Eu aceito o texto como ele está. Não procure ser inteligente. Só evitar ser burro já funciona. Eu não quero ignorar o fato de que o Espírito Santo age em nós e através dele vem a revelação. Mas Deus diz várias vezes na sua palavra: isso requer sabedoria. Os tolos não entenderão, mas o sábio entenderá. Reflita no que eu tenho para te dizer. O Pedro diz: as cartas de Paulo têm coisas difíceis, os quais os ignorantes distorcem. Os ignorantes distorcem. Ele chama de quem distorce a palavra de Deus de ignorante. É Pedro, não é eu não. Você quer ficar bravo? Quando chegar no céu, lá você dá um cacete em Pedro, não, briga, Pedro. Eu não entendi direito, você me chamou de ignorante. Então, eu tenho que ter em mente isso. Ao ler a palavra de Deus, eu tenho que aceitar ela como ela é. Não, mas tem um texto atrás do texto, por meio do texto, tudo por trás do texto. Se uma coisa faz sentido, gente, não procura outro sentido, não. Não, Deus, estava tão claro a tua palavra que eu procurei um texto atrás do texto, por meio do texto. Estava muito objetivo. Eu tinha que ter alguma coisa mística naquele negócio lá. Você não está falando, não é candomblé, é de voodoo. Muito bem. 70 semanas estão determinadas sobre a tua igreja. É isso que está escrito na tua Bíblia? Sobre a tua santa cidade. Ou seja, qual é a cidade de Daniel? Qual é a cidade que ele orava pela cidade? Jerusalém, Jerusalém. E com o seu povo. Não é a igreja, é Israel. Então, todas as 70 semanas estão ligadas a uma cidade chamada Jerusalém, Jerusalém. E todas as 70 semanas está ligada a um povo chamado Israel, ou Israel. Pronto. Se eu aceitar que o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito, o que segue a teologia da substituição, esse antissemitismo acadêmico, vai dizer: esse texto não quer dizer o que está escrito. Eu vou dizer para vocês, esse texto quer dizer exatamente o que está escrito. Você imagina você chegando diante de Deus no bema do Mashiach, dizendo: olha, eu distorci tua palavra, porque afinal de contas o texto não queria dizer o que está escrito. Você, meu filho, eu te dei cognição para quê? Então era só te dar instinto, né? O animal não tem cognição, é só instinto. Então foi um desperdício da cognição para você não usou. Era só dar instinto. Então, vamos lá. Isso aqui, gente, não é teologia, não. É gramática. É aceitar uma coisa. Chega uma criança e diz assim: ó, filhinho, a cidade de Daniel era Jerusalém. Israel era do povo de Israel. A cidade de Daniel era Jerusalém. A cidade de Daniel era Jerusalém. E o povo de Daniel era Israel. Ele diz que essa profecia está ligada a uma cidade e um povo. Qual é a cidade? Ele vai dizer Jerusalém. E qual o povo? Israel. Pronto, beleza. Está aprovado. Só abrir um parênteses aqui para te perguntar. Lá atrás, onde você botou naquele slide, fala lá daqueles 6 acontecimentos que onde aconteceu para a purificação, até que termina no 8, que é um dia. É lógico, você está falando aí, tratar com Israel, né? As 70 semanas, só que aqueles flagelos do Apocalipse vão alcançar todas as nações. Todas as nações. Nós vamos tratar disso no decorrer da 70 semana, não só Israel.
70 semanas. Agora nós temos que entender o seguinte: 70 semanas dá 490 anos. Mas em que matemática que a gente usa? Veja bem, quando nós somos 70 semanas, não dá 490 anos. A não ser que seja dias de anos. Então veja bem, se você pegar qualquer professor de matemática e dizer assim, 70 semanas é igual 490 anos, às vezes você está louco. Você fala assim, mas e se cada dia da semana equivaler a um ano? Já aí dá 490 anos. Então, da onde nós tiramos os 490 anos? Presta atenção na coisa. A Bíblia se responde com a Bíblia. Se eu falar algo aqui e eu não provar na Bíblia, a melhor coisa que vocês têm que fazer é abrir a porta da igreja e dizer, por favor, Rodrigo, vai embora, porque nós não estamos aqui para perder tempo. Você não tem tempo para perder e nem nós. Então, 70 semanas, 490 anos. É só falar? Gente, é dia de anos. É dia de anos, que 70 semanas dá 490 anos. Não é só falar. Se você fala algo sobre a palavra de Deus, você tem que provar. Então vamos aos fatos. Durante 40 dias, tempo em que eu determinei a vocês, um dia para cada ano. Ezequiel 4:7. Deus ensinou Israel a contar dias como anos-luz. O que é anos-luz? Vários dias dentro de um ano. O que é a soma de anos-luz? 2 anos-luz, 50? 1 milhão de anos-luz. É isso, é uma conta avançada, usada pela NASA. Então, ele ensinou Israel a somar dias de anos. Então, ele está dizendo aqui, quando eu falo, cada dia equivale a um ano. A pergunta que vocês têm que fazer é, Rodrigo, você acabou de dizer que cada dia equivale a um ano. Aonde isso está na Bíblia? Ezequiel 4:7 é um dos lugares. São vários lugares, eu não trouxe todos, mas tem vários, tem mais. Então Deus ensinou o povo de Israel a contar dias de anos. Quando falou para Daniel, hoje falou para Daniel, 70 semanas de anos. Durante 40 dias vocês sofreram. Olha o que ele diz, cada dia corresponde a um ano. Números 14:34. Cada dia corresponde a um ano. 40 dias, 40 anos. Ele está ensinando Israel a contar o quê? Dia de anos. Então, em Ezequiel, em Números, em vários outros textos, eu não trouxe todos, Israel está sendo ensinado pelo próprio Elohim a contar dias de anos. Então, o anjo chegou para Gabriel 70 semanas. Dias de 490 anos. E aí quando o anjo começa a dividir, dizendo, não é 70 semanas contínuo, é 7 semanas, ele já calculou, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. E uma semana, 7 anos. Não onde a gente tira que a tribulação é 7 anos? Da 70ª semana. Da 70ª semana. Uma semana de ano dá 7 anos. Setenta semanas de anos é igual a 490 anos. Então, depois de 490 anos, isso ia acontecer. Mas tem um detalhe que nós vamos estudar no decorrer dessa conferência. Ela tem intervalos. Ela cumpre 7 semanas, depois ela cumpre 62 em uma. Veja bem, o anjo disse para Gabriel, o anjo disse para Daniel, eu vou te dar 70 semanas, certo? Ele, beleza, 70 semanas, beleza. 70 semanas de anos, 490 anos. Quando Daniel foi entender isso, ele disse, calma, mas não é contínuo. Falou, opa, então essas 70 semanas não é contínuo. Ele é bem didático, ele diz, é dividido, Daniel, em 7 semanas. Então ele pegou 70 semanas, menos 7. Aí ele colocou 7 semanas, 49 anos. Daí ele falou, também é dividido em 62 semanas. Daí ele pegou menos 62. E aí deu 434 anos. Ele também é dividido em mais uma semana. Ele falou, beleza, 7 semanas, com mais 62 e mais uma das 70 semanas. 7 semanas de 49 anos, 62 semanas de 434 anos e uma semana de 7 anos. Com intervalos. Beleza, ficou bem claro. Mamão com açúcar. O Daniel falou, ótimo. Isso aqui é didática.
Se você apresentar isso aqui para um professor de matemática, ele vai dizer, não, isso aqui é lógica, é uma lógica do cálculo. É um bom professor de matemática aqui. Imagine bem que Deus deixasse a gente fazer assim, ó. Ele lançasse as 70 semanas e fala, agora você escolhe o calendário. Bom, então vamos colocar o calendário maia. Vamos usar o calendário maia. Ah, não, vamos usar o calendário romano, que é o que a gente usa, dos meses. Ah, não, vamos usar o calendário islâmico. Ou vamos usar o calendário rabínico, que não é especificamente o calendário das raízes judaicas, alguns rabínicos. Você pode ver que lá em Israel tem rabino que comemora a Pesach numa data e outro comemora na outra. Então eles também brigam entre si. Eu sei que isso vai ser difícil aceitar, mas os rabinos também brigam entre si. Não é só pastor que briga entre si. O rabino também briga. Gente, é gente em todo lugar, em qualquer momento. Então, da onde a gente tira o cálculo? Olha que coisa interessante, eu vou dar uma sugestão para você. O melhor lugar para você tirar o cálculo é da 70 semanas está na Bíblia, da onde eu tiro o cálculo? Então eu faço assim, eu pego o calendário romano, o calendário maia, o calendário persa, o calendário judaico, o calendário rabínico, eu jogo tudo isso fora e olho para a Bíblia. Só que você fala para mim assim, mas uma igreja fala uma coisa, outra fala outra, o que eu sigo? Eu falei, você pega tudo isso que essas igrejas estão falando, joga fora e olha para a Bíblia, assim você economiza um tempão. Isso é ótimo, é uma via rápida. Não pega o que esse líder religioso falou, esse e aquele. Pega a Bíblia e diz, Senhor, eu estou aqui, eu sou um servo teu, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo haja em mim, que eu consiga entender isso, e eu vou fazer meu papel, eu vou me esforçar. Veja bem, Jesus não tirou aquela pedra, mas ele ressuscitou Lázaro. Um Deus todo-poderoso, que quando diz, Lázaro, sai para fora, a voz dele não foi escutada na tumba, foi escutada dentro do seio de Abraão. Lázaro não estava naquela tumba, Lázaro estava no seio de Abraão. Quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora, a voz dele não foi escutada dentro da tumba, foi dentro do seio de Abraão. Então um Deus todo-poderoso desse, que a voz dele é escutada dentro do seio de Abraão, o Bet-El de Abraão, ele chega e diz, tira a pedra. Ele não podia ter tirado a pedra? Veja bem, tirar a pedra as pessoas podiam tirar, mas ressuscitar Lázaro só Jesus. O Espírito Santo agir em você para te dar entendimento das Escrituras, ele pode fazer, mas ele não faz se você não tirar a pedra. Se você pedir conhecimento da Sagrada Escritura para o Espírito Santo e depois você for lá assistir Netflix, você vai levar um raio na cabeça. Senhor, como eu amo a tua palavra, como eu amo, sim, amo demais. Eu vou guardar ela aqui no armário e vou assistir minha Netflix. Deus deve olhar para um cara desse e pensar, será que eu mato? Não, acho que eu vou deixar para matar amanhã. Hoje, vamos deixar esse infeliz dormir uma noite. Mata amanhã. Olha bem, pode ler. Vamos ler, gente, como alunos, vamos lá? Quando toda a comunidade souber que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Quantos dias eles choraram a morte de Arão? 30. Quanto tempo durava um mês em Israel? 30. Um mês em Israel durava quantos dias? Um mês em Israel, 30 dias. Vamos lá? Vamos ver. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. Veja bem, Deus ensinou Israel a contar dias de anos, mas não é todas as vezes que é dias de anos. Não é para usar. Existem os momentos de aplicar. Quanto tempo durava um mês judaico? 30 dias. Um mês bíblico? 30 dias. Vamos ler lá? O rei Vamos ler. deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Não só em Israel, mas em toda aquela região, no Iraque, que é atual Iraque, mas era a Babilônia, o mês durava 30 dias. dias. Vamos ler lá?
E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Até na Pérsia, o rei chamava normalmente a rainha de 30 em 30 dias. Então, pergunto: 70 semanas de anos dá 490 anos. Mas os meses tinham quantos dias? 30. Segundo? Mas espera aí, Rodrigo. Se eu pegar o calendário romano, tem dias de 31, tem dias de 39. Se eu pegar o calendário maia, tem dias de 40 dias. Tem meses de 40 dias. Então, veja bem, eu pego o calendário romano, eu tenho meses de 31 dias, de 29. Eu pego o calendário maia, eu tenho meses de 41 dias. Presta atenção na coisa, pega calendário maia, romano, seja lá o que for, joga no lixo quando você estiver estudando a Bíblia. Olhe para o calendário bíblico. Sabe, o Espírito Santo não gasta papiro e tinta à toa, não. Se ele te dá uma informação, é porque ela é necessária. E os meses? Então lá, nós já descobrimos que os meses dá 30, o mês, 30 dias. E os meses, como funcionava? Vamos ler lá? Vamos ler. Isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. Meses de 30 dias e anos de 12? Vamos ler lá? De cada lado do rio estava a árvore da vida, que há 12 colheitas, dando fruto todos os meses. Cada colheita equivale 12 meses. Vamos ler lá? Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Imagina as mulheres fazendo isso hoje, hein? Coitado do bolso dos maridos, né? As mulheres vão falar: tá, eu faço, me dá o cartão e a gente vai lá. Muito bem. Então, deixa eu explicar uma coisa bíblica para vocês. Você sabe quanto o nosso movimento de translação leva 1 ano, de rotação 24 horas. Quem determinou isso foi o calendário romano? Foi o calendário maia? Quem determinou o movimento de rotação e translação? Olha que coisa engraçada. A Bíblia apresenta meses de 30 dias, anos de 12 meses e semanas de 7 dias. E quando eu jogo todos os calendários fora e vou só para a Bíblia e a natureza, no movimento de rotação e translação, é esse o calendário que existe. Quem estabeleceu isso? Como é que os profetas iam saber disso? Como é que isso se encaixa perfeitamente se não é o Espírito Santo que o revelou? Vamos lá. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstituir Jerusalém, até o ungido, o líder, venha, haverá 70 semanas. 7 semanas. E 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros. Mas em tempos difíceis. Então nós sabemos que a soma é semanas de 7 dias, meses de 30 dias, anos de 12 meses. Esse é o calendário bíblico. E se eu pegar semanas de 7 dias, meses de 30 dias e anos de 12 meses, e encaixar nas 70 semanas, é perfeito. Então as pessoas pegam as 70 semanas e falam: primeiramente temos que abrir um debate de qual calendário usar. Eu falei: vocês estão lendo o que? O Corão? Não tem que ter debate de qual calendário usar. O calendário está na Bíblia. Deus não ia dar 70 semanas e dizer: escolhe aí qual cultura estabeleceu o calendário e qual calendário você vai seguir aí. Não, é da Bíblia. O calendário está nas Sagradas Escrituras.
Então, Deus, veja bem, Deus não está jogando pôquer, Ele não está ali, né? Não, Ele está seguro, Ele dá 70 semanas, Ele diz, semanas de 7 dias, dias de 24 horas, anos de 12 meses, é isso. Agora vamos entender o desencadear. Isso aqui é didático, gente. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Presta atenção na coisa. O anjo chama Daniel e diz assim, é 70 semanas. Beleza, 70 semanas. Essas 70 semanas só vai se cumprir quando ungir um santo santo, cessar o pecado, para 6 dias. Beleza. É dividido em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Ótimo. Agora o anjo chama ele e diz assim, essas 70 semanas só vai desencadear a partir do decreto que manda reconstruir Jerusalém. Então vamos entender isso aqui. O profeta Daniel está na Babilônia. Lembra? A Babilônia, né, que foi de Nabucodonosor, levou o povo cativo. Então, o templo de Jerusalém estava destruído, a cidade destruída e o povo no cativeiro babilônico. Agora, o anjo chega e dá 70 semanas para Daniel. E ele diz o seguinte, quando surgir um decreto que libera o povo do cativeiro para ir reconstruir Jerusalém, as 70 semanas vai se desencadear. Então Daniel pôde chamar o povo e dizer o seguinte, nós somos escravos aqui na Babilônia, mas eu recebi uma revelação. A revelação é muito simples. No momento em que surgiu um decreto que libere nós daqui do cativeiro para reconstruir Jerusalém, nesse dia, nesse momento, as 70 semanas vai desencadear. Gente, isso aqui não é didático? Ele está ditando, parece que o anjo Gabriel chegou para Daniel e tratou ele como uma escolinha umbilical, sabe? Jonas e o peixe grandão. Daniel, 70 semanas, tá bom, Daniel? Ela vai desencadear quando sair o decreto, tá? É isso. Olha que Neemias está registrado, visto que a bondade, vamos ler lá. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. A partir da promulgação do decreto. 451 anos. Então, a Babilônia perdeu a guerra para os Medo-Persas. Os Medo-Persas subiram no poder. Xerxes tinha como copeiro Neemias. Então Neemias foi lá, estava na hora de desencadear 70 semanas. Ele chegou e foi dar o copo ao rei, ele estava triste. O rei Xerxes falou, por que você está triste? Presta atenção na coisa, naquela época, ficar triste na frente de um rei era morte. Porque o rei era uma representação de uma divindade, você nunca podia estar triste de frente de uma divindade. E aí ele chegou e falou, rei, eu estou triste porque a minha cidade está em ruínas. Jerusalém está acabada. A cidade do sepulcro dos meus pais. E o rei olhou para ele e falou, tá, eu vou te dar um decreto. E eu vou te dar soldados, madeira, gente, tudo para levar para lá para reconstruir sua cidade. Quem está no controle? No momento que Xerxes deu o decreto, era o ano 451. As 70 semanas desencadeou. Então, quando desencadeou as 70 semanas? Quando Xerxes deu o decreto. Você imagina a situação de Neemias. O rei pergunta, por que você está triste? Ele, eu não posso estar triste na frente do rei. Senhor, a Bíblia diz que ele fez uma oração silenciosa, Neemias, e disse, Senhor, eu não tenho como estar feliz. A cidade de Jerusalém está destruída. É a cidade do sepulcro do meu pai. Quando Neemias olhou, falou, eu vou morrer. Estou morto. Aí ele falou, tudo bem. Eu vou mandar baixar um decreto. Você vai poder levar madeira, levar as coisas, liberar o povo. Você pode ir.
Quem está no controle? Quem colocou isso na mente de Xerxes? Deus. Era a hora de desencadear 70 semanas. Deus falou, você vai baixar esse decreto. Quem está no controle? Xerxes não fez isso na hora que ele quis. Isso não aconteceu em qualquer momento. Isso aconteceu no tempo exato que tinha que desencadear 70 semanas. No ano 451 a.C. Então, quando a gente fala, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai está no controle, Ele está no controle. Nós conseguimos provar isso pela Bíblia. Que ele Vamos lá? deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então, o que ele pede para o rei? Deixa eu ir, reconstruir. E o rei libera. Quando Neemias pegou aquele decreto, as 70 semanas desencadeou. Ele reuniu o povo e voltou do cativeiro. Lembra dos profetas do pós-babilônico? Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, profetas do pós-babilônico, que reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo para o Messias voltar. Presta atenção numa coisa. Israel não saiu do cativeiro babilônico e voltou a ser uma nação a primeira vez por fruto do acaso. A primeira vez que Israel voltou a ser nação foi profecias para que o Messias nascesse. E Deus não produziu o holocausto, trouxe o povo judeu para sua terra de novo. Em 1948, Israel não voltou a ser nação novamente por mera coincidência. Foi para que o Messias retornasse. Você chega para a pessoa e diz assim, você reconhece que Israel voltou a ser uma nação a primeira vez para que o Messias nascesse? Sim, está muito claro. Então você reconhece que ela voltou a ser uma nação pela segunda vez para que o Messias retornasse? Não, aí não, porque eu preciso amar calvinismo. Eu nada sei, eu nada enxergo. Eu preciso aceitar a teologia da substituição que veio do Santo Agostinho. Não, aí a igreja tomou o lugar de Israel definitivamente, e a igreja não pode esperar Cristo, tem que esperar a morte ou o anticristo. E vamos entrar na tribulação. Tem que pensar um pouco. Vamos ler lá? Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder. Então ele disse que quando as 70 semanas se desencadeasse, ela ia até o ungido, até o Machia. Ungido foi a forma de traduzir Machia. Quando você fala Messias, Machia, que foi traduzido por Cristo. Quando você fala Cristo, é uma tradução de Machia, que vem na tradução de ungido. Ou seja, até o Machia, ele liga as 70 semanas ao Machia. Ele está dizendo, Jerusalém tem que ser reconstruída, Israel tem que voltar a ser nação para que o Machia venha. E as mesmas profecias indicam que ela tinha que voltar a ser nação para que o Messias retornasse. É aceitar o texto como ele é. Olha que coisa engraçada. Israel saiu do cativeiro e voltou a ser nação a primeira vez. E o Messias nasceu. E às 4 horas da tarde, horário de Tel Aviv, de 1948, Israel voltou a ser nação. Faz mais de 70 anos que Israel voltou a ser nação, Jerusalém voltou a ser a capital de Israel, o povo judeu está retornando para a terra. Isso é coincidência? Todas as guerras que Israel venceu em mais de 70 anos sob forma sobrenatural, é coincidência? Não é para o Messias voltar? Não, isso aí não era necessário. Não. A primeira vez que Israel voltou a ser nação, a profecia é clara, é para que o Messias nascesse. A segunda vez é para que ele retornasse. O Messias não poderia nascer se Israel não voltasse a ser uma nação a primeira vez. O Messias não poderia voltar para reinar se Israel não voltasse a ser uma nação. É isso. É aceitar o texto como ele é. Então a coisa fica moleza para nós. É fácil. O anjo, ele facilitou tanto a vida de Daniel que parece que ele desceu para dar uma aula na escolinha dominical para Daniel. Porque ele diz o seguinte: até o ungido, o líder,
7 semanas, 49 anos, e 62 semanas, 434 anos. Então ele diz, depois que se desencadear as 70 semanas, vai correr 49 anos, mais 434 anos, e quando fechar os 438 anos, o Messias vem. Então eles puderam dizer o seguinte, ó, saiu o decreto de Xerxes, daqui 483 anos o Messias vem. Olha que engraçado. Depois do decreto do Xerxes, 483 anos depois, quem estava lá? Jesus. O Messias. É maravilhoso. A palavra de Deus é clara, é objetiva. E você vai encontrar tudo isso no livro Raiz Judaica, nas melhores livros. Fazendo a propaganda aí. Rodrigo, então, Não deixe de adquirir. agora está se vivendo um intervalo, então. Nós vamos tratar disso, é o intervalo. Nós estamos no intervalo. É que nós estamos fazendo as contas, mas até a tarde nós chegamos no intervalo. Estamos caminhando para o intervalo. E aí à noite nós fechamos com 7 selos, 7 trombetas, 7 taças apocalípticas, a trindade satânica, o dragão, a primeira e segunda besta e tudo mais. Não perca, convide. Também está aqui. Ela será reconstruída, são ruas e muros, mas em tempos difíceis. Daniel 9, 26. Então, é revelado o seguinte. Deus falou, eu vou permitir que o povo judeu saia do cativeiro e volte para reconstruir Israel. E ele dá os objetivos. Para quê? Para que você vai tirar o povo judeu do cativeiro e voltar a ser uma nação com o seu povo, sua bandeira, o seu idioma? Se não tem finalidade profética, larga lá mesmo. Não. O Israel sairá do cativeiro e voltará a ser uma nação com sua bandeira, o seu idioma, o seu povo, para que o Messias nascesse. Presta atenção na coisa, os judeus estavam espalhados pelo mundo todo. Para que produzir o holocausto? Para que trazer Israel de novo para a sua terra, com sua bandeira, o seu idioma, o seu povo? Por mera coincidência, não, é para que o Messias retorne. Deus não faz coisas sem finalidade. Deus não faz coisa por fazer. Ele não está lá brincando, não. Ele não está lá no trono dele, lá dizendo, eu vou fazer isso aqui por diversão. Então, Deus avisa, olha, eu vou liberar o povo, mas não vou pegar leve. Por quê? Onisciência. Deus é onisciente. Ele sabia que o povo ia se rebelar. Então ele já anunciou dizendo o seguinte, vai ser debaixo de chicote. Vocês vão construir Jerusalém debaixo de chicote. Senhor, o Senhor manda nós reconstruir Israel debaixo de chicote, por quê? Onisciência. Ele sabia que o povo ia se rebelar. O que aconteceu? O povo chegou lá para construir Jerusalém. Primeira coisa que eles fizeram: roubaram. Leia o livro de Ageu. Eles pegaram a madeira que era para construir o templo, pegaram as pedras e foram construir suas casas. Aí Ageu chegou dizendo: vocês estão perguntando por que tanto sofrimento? Vocês estão construindo a casa de vocês e a casa do Senhor destruída. Eles roubaram materiais. Então Deus, já prevendo isso, ele disse: só vai ser debaixo de chicote. Isso aqui, Onisciência. Vamos animar lá e ler lá? Vamos lá? A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. O que aconteceu aqui? Eles chegaram para reconstruir, o muro estava destruído. Os inimigos de Israel cercaram e falaram: com esse tanto de gente,
com todo esse muro aqui, é 10 anos para eles levantar essa muralha. Daqui 10 anos, realmente, pela quantidade de gente que tinha, a tecnologia da época, levava 10 anos para reconstruir a muralha. Em 52 dias foi erguido. A Bíblia diz que quando os inimigos de Israel viu que havia erguido aquela muralha em 52 dias, eles disseram, não. É humanamente impossível. O Deus deles é poderoso demais, vamos embora. Por quê? Porque quando você vai levantar uma muralha que leva 10 anos e você termina ela em 52 dias, a glória é toda de Elohim. Glória. É toda dele. Eles não podiam bater no peito e dizer, nós levantamos essa muralha. Imagina o filho, papai, vocês levantaram essa muralha toda? Em 52 dias? Meu filho, mas aí não foi só nós, né? A gente começava a colocar tijolo, quando via, os tijolos estavam indo. Quando a gente começava a construir um dia, no outro dia, o negócio ia brotando muralha. Veja bem, não foi Israel que falou isso, foi os inimigos. Os inimigos chegaram lá e falaram, vamos lá ver, aquela muralhinha lá deve estar no chão. O quê? Ergueu. Falou, não, então nós não vamos mexer com esse povo, que o Deus dele é poderoso mesmo. Então, em 52 dias, veja bem, não importa, olha, Deus é especialista em derrubar muralhas, em construir muralhas, não importa. Se a muralha caiu, ele constrói. Se a muralha está de pé, se ele quiser derrubar, ele derruba. Se o mar é grande, ele abre. Se ele achar que não precisa abrir, ele faz você passar por cima, anda sobre as águas, mas no final é Deus. Está um mar na minha frente, ele abre. E se ele não abrir, ele faz você passar por cima. A muralha é enorme, não tem como atravessar. O que ele faz? Ele destrói. E se precisar, e depois de destruir, tem que erguer. Em 52 dias a gente faz um trabalho de 10 anos. Fique tranquilo. 46 anos. Esse templo foi levantado em 46 anos. João 2,19. O que os homens falaram para Jesus? Eles destrói esse templo. Em 3 dias eu reconciliei. Jesus falou. Ele estava falando do templo seu corpo. E eles disseram, em 46 anos foram erguidos esse templo, e tu o reconstruirás em 3 dias. Olha que coisa interessante. Aí fica fácil a conta. Eles falaram que foi em 46. Quando que é a primeira etapa das 70 semanas? 7 anos. 7 anos dá quantos anos? 7 anos de dias de anos? 49 anos. 49 anos menos 6 dá quanto? 3. Perfeito. Entre o decreto a chegar lá em Israel, lembra? Eles não usaram Uber. Eles não usaram Uber. Eles não... Agora também não vai ter mais Uber, parece que o governo vai taxar o Uber, então vai voltar a ser táxi. Até o Uber vai ser taxado agora. Então esquece Uber. Não vou ter mais Uber. Mas também Deus não usou Uber. O povo foi. E o que aconteceu? Eles não chegaram lá em um dia. Foram várias remessas de judeus retornando da Babilônia, da região da Pérsia. 3 anos. E daí levaram 46 anos para reconstruir o templo. Olha que coisa engraçada. Quando eu pego e faço a conta, eu tenho 49. Deus disse, o anjo disse para Daniel, as 70 semanas é dividida em 7 semanas, 62 e 1, certo? Esquece as 62 semanas, esquece a última semana, vamos nessa 7, grave, na 7. 7 semanas dá 49 anos. 49 menos 3, 40 e... Olha o que eles disseram, em 46 anos foram reerguidos. Então eles chegaram, foram reerguer a muralha, certo? 3 anos depois começaram a reerguer e levou 46. Fechou as primeiras 7 semanas. Então, do momento que o povo saiu do cativeiro até o momento que o templo foi terminado, deu 49 anos. E é exatamente o tempo de umas 7 semanas que foi dividido. Isso é coincidência?
Veja bem, eles terminaram exatamente no tempo da primeira etapa. Então, qual é a primeira etapa? 7 semanas, certo? A segunda etapa, 62 semanas. E a última, 1 semana. Para essa profecia dar certo, eles tinham que fazer tudo isso, sair do cativeiro, reconstruir o muro, lembra? Acelerou a construção do muro, 41 dias. E o templo, dentro das 7, dentro dos 49. Não, vocês estão entendendo, né, gente? Então, o que eu tenho aqui? Em 46 anos foi erguido o templo. Perfeito. Se eu pego 46 mais 3, 49. É o tempo que eles voltaram, construíram as muralhas, viraram as migrações, começaram o templo e terminou. Em 7 semanas de ano, exatamente em 7 semanas de ano, o templo foi reconstruído. Quem está no controle, o homem ou Deus? Fala, mas que coincidência! Tem gente que olha para isso e diz, não, isso aqui foi coincidência. Não, meu amigo. Ele deu uma data e ele fez cumprir nessa data. Você acha que foi o braço forte de Neemias que fez isso? Não, foi Deus. Eles só conseguiram porque Deus estava no plano. Era o projeto de Deus. E o projeto de Deus não falha. Então fica simples. 46 anos para reconstruir o templo. 3 anos, mais 3, 49. Ou seja, onde está o mais 3? Lembra aqui, vamos colocar, eu saí aqui do cativeiro, certo? Eu cheguei, outras migrações vieram. Eu reconstruí o muro. O muro, Deus permitiu que foi de forma sobrenatural. Por que Ele permitiu que foi sobrenatural? Não foi uma mensagem para Israel, foi uma mensagem para os inimigos de Israel. Veja bem, Deus queria passar uma mensagem para os inimigos de Israel. E a mensagem é, eu estou com o meu povo. Eu estou aqui. Não vem aqui mexer que eu te mato. É eu que estou aqui. Se tocar em Israel, eu toco em você. E é o que aconteceu? Como é que ele mandou essa mensagem? Um muro que levaria 10 anos em 53 dias. O povo olhou e falou, menino, esse Deus é poderoso mesmo. Mas melhor não mexer com esse povo. E voltaram para trás. Aí eles tiveram tempo lá dentro de mais 46 anos, agora dentro da muralha, para erguer o... Presta atenção na coisa. Se Deus te der um martelo de 1 tonelada, Ele vai te dar força para levantar esse martelo e pregar esse prego. Se Deus deu um projeto, Ele proporciona um meio. A questão é você saber se aquilo é a vontade de Deus. Quando nós oramos, fé verdadeira não é a certeza de que Deus vai falar sim. Fé verdadeira não é a certeza que Deus vai falar sim. Eu peço uma coisa para Deus. Senhor, eu quero uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari, Senhor. Me dê uma Ferrari em nome de Jesus. Eu lhe peço. Bom, talvez não seja a vontade de Deus que eu tenha uma Ferrari. Talvez não seja a permissão de Deus que eu tenha uma Ferrari. Talvez não seja um momento de eu ganhar essa Ferrari. Talvez eu tenha que ter condições para me ganhar uma Ferrari. Ou seja, depende. Deus muitas vezes responde com depende. Quantas vezes Deus respondeu com depende? Muitas vezes. Muitas vezes. Jeremias vai lá clamar pelo povo. Senhor, abençoa esse povo. O que Deus respondeu para Jeremias? Vou atender a oração deles? Depende. Depende do quê? Se esse povo se voltar para mim, se eles se arrependerem, eu vou atender. Então, você pede uma coisa para Deus. Talvez não seja a vontade de Deus. Talvez não seja a permissão. Talvez não seja o tempo de Deus agir. Talvez não seja a forma de Deus agir aquilo. E talvez seja um depende. Depende de você parar de faltar no culto. Depende de você parar de dar problema na igreja. Depende de você ser petizento. Depende de muita coisa. Muito bem. Vamos ler lá? Depois das 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo governante que virá. O
O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Só vê o horário para mim, passou o quê? Tem 50 minutos. 50 minutos? Ainda falta. Graças a Deus. Tem que ter muito conteúdo para passar. Irmão, você sabe o que significa tempo para um judeu? Nada. Nada. Muito bem. Então, a revelação é clara. Voltamos à didática. Lembra? Presta atenção numa coisa. Gente, eu estou falando isso sério. O anjo está tratando Daniel como um bebê. Ele está ditando assim para Daniel. Daniel, é assim. Tá? Ó, isso vai desencadear com o decreto. Entendeu, Daniel? Entendi. Depois, não é 70 semanas contínuas, tem 7. Põe a continha aí, 7. Isso. É igual ensinar matemática para criança. Aí ele diz, depois do 7, aí tem um intervalozinho. Entendeu, Daniel? Entendi. E aí tem um intervalo grande depois das 62. Entendeu, Daniel? Entendi. É isso. É que as pessoas leem a Bíblia como se lê gibi. Ou não colocam uma coisa muito mística. Tem que ter um troço aqui bem místico aqui no meio aqui para mim entender. Não. É o que está escrito mesmo, meu filho. Bom, depois das 62 semanas, muita coisa não está dentro da 70 semana. A morte de Cristo não está dentro da 70 semana. A destruição da cidade do santuário não está dentro da 70 semana. A formação e retirada da igreja não está dentro da 70 semana. Veja bem, ele diz 7 semanas, 49 anos. Depois terá mais 62 semanas, 434 anos. E aí ele disse, dentro das 62 semanas ou depois? Depois. Então, a morte de Cristo e a destruição da cidade do santuário está dentro das 62 ou fora? Fora. Então ele não diz dentro das 62 semanas. Ele diz fora, depois. Tem gente que fala assim, não, a morte de Cristo e a destruição da cidade está nas 70 semanas. Eu falo, meu filho, está no intervalo. Olha o que o texto diz. Depois, não dentro. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Então, o que eu tenho aqui, gente? 7 semanas de 49 anos. Mais 62 semanas de 34? 434 anos. Então, eu pego 49 anos mais 434 anos, eu tenho 483? 483 anos depois do decreto, as 70 semanas tinham que parar. Parar para quê? Claro que ela tinha que parar, porque tinha que ter a morte do Messias, a destruição da cidade do santuário, formação e retirada da igreja, para depois desencadear a última semana, a 70ª. A morte do Messias, a destruição da cidade da igreja, a destruição da cidade do santuário, a formação e retirada da igreja não se encontra dentro da 70 semanas. No caso da igreja nem é citado, nem no intervalo. É um mistério revelado no Novo Testamento. Por que não foi citado aqui? Porque é um mistério do Novo Testamento. Eu edificarei a minha igreja. Você vai chegando para Deus e falando assim, sabe, eu achava que a igreja existia desde o Antigo Testamento. Mas você lia lá, eu edificarei a minha igreja. Você lia lá João Batista dizendo, eu não sou a noiva, e nem o noivo, eu sou o amigo. E você achava que existia desde o Antigo Testamento? Então por que eu tirei cognição, meu filho? Era só ter dado instinto, foi um desperdício a cognição que Deus te deu. Era instinto, está ótimo. Sabe, você tem que olhar o texto como ele é. Aceitar o texto como ele é. 7 semanas, 49 anos. Passou. 62 semanas, 434 anos. Somando, 483 anos. Parou a 70 semana. Nós vamos ver por quê. Quando ela desencadeou? 451 anos antes de Cristo. Porque como a gente sabe que ela desencadeou no ano 451 antes de Cristo? Simples, arqueologia. Xerxes viveu nesse período. Foi nesse período que Xerxes fez os seus decretos. Então, 451 anos antes
de Cristo. Ela vai ser interrompida no ano 32. Quando Jesus morreu? No ano 32, não 33. Não 33. Eu vou, até o final, eu não vou entrar nisso agora, mas até o final da 70 semana vai ficar muito claro que ele morreu no ano 33. Ele morreu na Pessach do ano 33. Fique tranquilo. Até o final da conferência, vocês vão entender isso. 32. No final, na Pessach do ano 32. Muito bem. Não, 33. Então, quando eu pego do ano 451 a.C. e eu jogo 483 anos, olha que coisa engraçada, eu chego no ano 32 depois de Cristo. Então vamos lá. Se você pegar 451 a.C., lembra que é de trás para? Lembra, de trás para frente. 451 a.C. e eu jogar 483 anos depois, eu chego no ano 32. O que aconteceu no ano 32? Veja bem, as 70 semanas não vai até a morte de Cristo. Aconteceu a entrada triunfal. A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém parou as 70 semanas para que ele morresse, houvesse a destruição da cidade. Não a morte. Lembra, ele fez a entrada triunfal e morreu no mesmo ano. Vamos ler lá rápido? Vamos lá, gente. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Muito bem. Zacarias 9:9. Zacarias é um profeta do período pós-babilônico. E ele profetizou que o verdadeiro Messias entraria em Jerusalém montado num jumento. Mais de 400 anos antes do Messias vir. Mas existem detalhes nessa profecia. Porque foi exatamente no momento que Jesus entrou em Jerusalém, no ano 32, que as 70 semanas parou. Então vamos entender isso, didaticamente. A morte de Cristo, a destruição da cidade do santuário, formação e retirada da igreja, não estão dentro das 70 semanas. Certo? Certo, gente? Acompanhe aqui. A morte de Cristo, a destruição da cidade do santuário e a formação e retirada da igreja não estão dentro das 70 semanas. Mas eu preciso ter algum evento profético que para as 70 semanas. Porque as 70 semanas não ia parar assim. Pum, parei. É o relógio profético do Mashiach, de Ravé. Então as 70 semanas não podia parar assim. Tinha que ter alguma profecia, algum evento profético muito especial, muito forte, para parar as 70 semanas. E olha que engraçado. Zacarias profetizou que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumento com uma jumenta. É 2 jumentos. Sabe aquela entrada triunfal que vocês veem? Que Jesus entrando com um jumento, montado no jumento? Está faltando uma coisa, uma jumenta velha. Tinha que ter uma jumenta velha, junto. Era 2 jumentos, não era 1. É 2. É isso que está no hebraico, é isso que conta. Vamos ler lá? Vamos ler, gente. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-os sentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalharam pelo caminho. Quantos jumentos tem ali? 2. O jumento e a... Então a entrada triunfal foi o seguinte: o jumento com a jumenta velha foi na frente e o jumentinho com Jesus atrás. A jumenta velha simbolizava o judaísmo da antiga aliança que recusou o Messias, o jumento sem o Messias, e a jumentinha nova, a nova aliança com o Messias. Então a velha e a nova aliança estava entrando ali. E a profecia foi cumprida. Quando o jumento novo pisou com Jesus, montado ali em Jerusalém, o que aconteceu? As 70 semanas parou. Então a próxima vez que você vê um filme sobre a entrada triunfal, lembra, está faltando uma jumenta. Segundo, quando aquele jumentinho pisar, aquele momento parou. E olha que coisa interessante. Na cultura judaica,
Raiz judaica, não deixe de adquirir nas melhores livrarias. Na cultura judaica, quando um rei vem montado num cavalo, ele vem para a guerra. Quando ele vem montado num jumento, ele vem para a paz. Ele vem para trazer paz. A primeira vez que Jesus veio para Israel, ele entrou montado num. A segunda vez, ele vem montado num cavalo branco para destruir o império da besta e salvar Israel na batalha de Meguido. Ele não veio mais montado num jumento, mas num cavalo. A cultura judaica indica que se o rei tivesse vindo montado num jumento, tocava a trombeta e avisava o rei daqui, aquela comitiva daquele rei vem em nome da paz, o rei está montado no jumento. Se ele viesse com o seu exército montado num cavalo, pode preparar que vai ter guerra. Então, a primeira vez ele vem montado no paz. Você bate num lado do rosto dele e dá outro. A segunda vez, ele vem para pisar o lagar, para esmagar as nações gentias que recusaram e que se entregaram ao anti-Messias. Na batalha de Meguido. Nós vamos estar tratando disso até o final das 70 semanas, se o horário não estourar. Até a noite nós terminamos. Então, sim, vamos lá? Eu tenho 7 semanas de 49 anos, que deu tempo para o povo sair do cativeiro e reconstruir o segundo templo. Lembra? O primeiro templo foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor. O segundo templo foi construído por Esdras, Neemias, depois reformado lá por Herodes, destruído pelo imperador Tito em 70 depois de Cristo. O terceiro templo vai ser reconstruído agora pelo Instituto do Templo em Jerusalém, como Antoniaque disse. Falaram que Israel não podia voltar a ser uma nação. Israel voltou a ser uma nação. Falaram que Jerusalém não podia voltar a ser a capital de Israel. Jerusalém voltou a ser a capital de Israel. E agora o terceiro templo é só o terceiro passo. Então, realmente, o Instituto vai reconstruir. Esse terceiro templo, o anti-Messias entrará nele e dirá ser Deus. E será destruído pelo próprio Messias no seu retorno, onde o Messias, no milênio, terá o último templo, o templo milenar. E aí, na eternidade, não precisaremos disso. A Bíblia é muito simples, gente. A Bíblia começa com o céu e uma terra perfeita e termina com o novo céu e uma nova terra perfeita. É que no meio teve um cordeiro que foi sacrificado para pagar o pecado. Veja bem, eu vou lá em Gênesis. O que eu tenho em Gênesis 1? Um céu e uma terra? E o que eu tenho lá no final de Apocalipse? Um novo céu e uma nova terra? Você percebeu que a Bíblia começa e termina do mesmo jeito? Mesma forma. Então, é que no meio, o Mashiach está purificando, tratando uma coisa chamada pecado. Muito bem. Então, depois, dentro das 70 semanas ou depois? Das 62? Depois. Então, então vamos lá. O que parou as 70 semanas? A entrada? Por que a entrada triunfal parou as 70 semanas? Porque a morte de Cristo não podia ser dentro. Se não tivesse parado, estaria errado. A destruição da cidade do santuário não estava dentro. Parou as 70 semanas, o relógio profético de Elohim foi parado. O que eu posso fazer agora? No intervalo? Morte do Messias, destruição da cidade do santuário. E olha que coisa interessante, formação e retirada da igreja. Por que a igreja tem que ser arrebatada antes da última semana? Leia 70 semanas em cima. 70 semanas estão determinadas para a igreja. É isso que está escrito na tua Bíblia? 70 semanas estão determinadas sobre duas coisas: o teu povo e tua santa. Qual é o povo? Os paraguaios, os brasileiros, argentinos. Qual é o povo? Israel. Vocês acertaram, é Israel. Qual é a cidade? Ponta Porã. Jerusalém. Acertaram também, é Jerusalém. Então, vamos lá. Sobre o teu povo, Israel, sobre a tua cidade, essas 70 semanas vai cumprir. Eu tenho um problema. A igreja não pode estar aqui quando a última semana desencadear, porque a igreja não está dentro da 70 semana. Eu já peguei esses devotos da teologia da substituição, que espalham esse antissemitismo acadêmico, que contaminam a igreja, varrendo Israel do mapa profético, dando valor simbólico a tudo. Tudo é simbólico, tudo é simbólico, tudo é simbólico. Salve o Santo Agostinho e Calvinismo. Tudo é simbólico.
E essas pessoas chegam para ele e falam assim: onde está a igreja nas 70 semanas? Ele diz: esse é um mistério de Deus. É um mistério. É um mistério. É um mistério. Deus permitiu uma pessoa distorcer tanto a palavra de Deus. É um mistério. Mas muito bem. Depois dessas 2 semanas, será morto? Ungido. Ungir é morto. Mas como ele será morto? Perfura-me os pés e as mãos. Reparte as minhas roupas entre si, e sobre a minha túnica lança sorte. Salmo 22:16, Salmo 22:18. Nem todo salmo é de Davi, mas esse é um salmo de Davi. Um salmo da 20, um salmo da 20. Você imagina você conversando com Davi. Davi, vem aqui. Você não sabe que aqui a gente mata é na pedrada, não, velho? Aquele negócio é de Israel, rapaz. O negócio de matar é na pedra. Que papo é esse que vão te perfurar os pés e as mãos? Que conversa é essa que vão rasgar as suas vestes sobre sua túnica e lançar sorte? Ele diz: eu não estou falando de mim, eu estou falando do Messias. Isso não vai se cumprir em mim. Não parece que você está lendo a crucifixão? Não parece que você está lendo o Evangelho de Mateus? Mas você está lendo Salmo 22. Então ele não ia morrer de qualquer jeito. Então, perfura-me os pés e as mãos. Quando o soldado pegou e começou a perfurar os pés e a mão de Jesus, se eu tirar o Salmo 22, quem está no controle? Os soldados. Presta atenção numa coisa. Eles pegaram o Filho de Deus, colocaram no chão, pegaram pregos e começaram a perfurar o pé e as mãos deles. Sem o Salmo 22, quem está no controle? Os soldados. Mas quando eu coloco o Salmo 22 na frente, quem está no controle? Deus. Eles estão fazendo exatamente, inconscientemente, eles estão fazendo exatamente o que o Salmo 22 determinou. Estatisticamente falando, qual é a possibilidade de um negócio desse dar certo se não for Deus? Repartiram as minhas vestes entre si e lançaram sorte sobre a minha túnica. Salmo 22:18. Vocês já leram isso em Mateus, né? Eu acho que vocês já leram isso em outro lugar que não é o Salmo 22. Presta atenção na coisa. Gente é gente em todo lugar. Em qualquer época. Gente é gente. E em regra age da mesma forma. E dinheiro é dinheiro. Em qualquer lugar. O que os soldados fizeram? Todo mundo reconhece ele como um profeta. Então as roupas dele vai valer alguma coisa. Eles estavam em 4 soldados. Como sabendo? Porque rasgaram em 4 partes. Se dividirem em 4 partes, então é 4 soldados. Aí eles deram um para cada um. Falaram: eles vão querer comprar essas coisas, então um pedacinho para você, um pedacinho para você. Enfiou lá no bolso lá. E já colocou a chave Pix na frente. Se alguém quiser comprar, chave Pix. Aí eles olharam para aquela túnica e falaram: nossa, rapaz, essa túnica aqui é bonita, hein? Eu acho que se a gente rasgar isso aqui não vai valer tanto. Falei: então vamos lançar sorte para ver quem fica com a túnica. E quem ficar se deu bem. E lançaram sorte, um ganhou e levou a túnica e vendeu a túnica e comprou sapato para sua esposa. Não sei o que ele fez com o dinheiro. Mas enfim, quem está no controle? Deus. Até os detalhes do que iam fazer. Presta atenção numa coisa. Eles tinham que pregar os pés da mão de Jesus. Eles tinham que rasgar as vestes e uma veste não rasgar. Vocês perceberam os detalhes da crucifixão pré-anunciada nos Salmos messiânicos? Como é que isso poderia acontecer se não fosse Deus? Ele é o Mashiach. Ele é o único Senhor Salvador. Mas nós temos provas disso. Nós temos como provar isso pelas profecias. E vocês têm o dever de apresentar essas provas. E estão todas aqui. Mas ele foi transpassado por causa da nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:3. Veja bem, Isaías 53 é o Everest da profecia messiânica. Eu tenho uma palestra que eu dou especificamente explicando Isaías 53, versículo por versículo. Quem sabe um dia eu posso vir aqui passar para vocês. Então, o Messias tinha que ser transpassado. E foi exatamente o que aconteceu.
Presta atenção na coisa. Quando aqueles soldados pegaram aquele prego e estavam pregando, Jesus estava assim, Salmo 22, cumprido. Salmo 22, cumprido. Jesus pendurado na cruz, olhando para baixo, viram eles rasgando as suas vestes. Salmo 22, cumprido. Pegando a sua túnica, lançando sorte. O soldado pegando a túnica, colocando, e ele pregado na cruz, olhando. Salmo 22, cumprido. Ele estava no controle. Mesmo pregado naquela cruz, ele estava determinando o que acontecia. Esse é Deus. Esse é o nosso Messias. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro cordeiro à tarde. Presta atenção numa coisa. Todo dia em Israel tinha que sacrificar 2 cordeiros e tocar o shofar. As tribos tocavam o shofar. Todo dia. Levantou o sol, um cordeiro era sacrificado. Baixou o sol, outro cordeiro era sacrificado. 2 cordeiros por dia, todo dia. Tocava o shofar. Aí se eu não visse o cordeiro ser sacrificado, sabia que naquele horário estava fazendo e as tribos tocavam o shofar. Para quê? Imagine bem, o filho do judeu. Papai, por quê? Porque todo dia tem que sacrificar 2 cordeiros. Porque toda manhã tem que fazer a posição lá para ouvir o shofar. Filho, um segundo aqui de silêncio aqui, ó. O primeiro cordeiro está sendo sacrificado. Antes de dormir, filho, shofar tocado, o segundo cordeiro está sendo sacrificado. Papai, por que isso todo dia? Meu filho, a Torá, os 613 mandamentos da Torá, mostra o pecado em nós. O sangue desse cordeiro é que paga. Para você nunca esquecer que a salvação está no sangue do cordeiro. Sabe o que é isso? É você todo dia pela manhã levantar e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido por mim naquela cruz. E antes de dormir, todos os dias dizer: Senhor Jesus, muito obrigado por ter morrido por mim na cruz. Os judeus faziam isso com o cordeiro. Pena que muitos crentes não fazem isso hoje com o cordeiro, o leão da tribo de Judá. O que acontecia no sentimento, no coração, na mente judaica? Aquele animal inocente, aquele está morrendo pelo meu pecado. Aquele sangue do cordeiro, todos os dias lembrando. Você imagina se nós tivéssemos uma vida espiritual assim? Todos os dias, acordou, o primeiro pensamento: Jesus pagou meu pecado. Antes de dormir, primeiro pensamento: Jesus pagou. O último pensamento: meu pecado. É isso que a Bíblia estabeleceu. É isso que Deus espera de mim e de você. Vamos lá. Deus Vamos ler? fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, o que aconteceu no Éden? O próprio Jesus, como é que a gente sabe que o próprio Jesus estava lá no Éden? Porque a Bíblia diz que nunca ninguém viu o Pai. Quem que Isaías viu sentado no trono? Veja bem, nunca ninguém viu o Pai Celestial. Quem lutou com Jacó? Quem que é o homem glorioso que Josué adorou? Quem foi conversar com Abraão? Um dos 3 anjos era o próprio Deus. Jesus. Quem sacrificou aquele cordeiro no Éden? Como é que a gente sabe que é um cordeiro? A Bíblia diz em Gênesis 3:21 que Deus sacrificou um animal, mas em Apocalipse 13:8 diz que o primeiro animal a ser morto no mundo foi um cordeiro. Então que animal ele sacrificou no pé de Adão e Eva? Cordeiro. Então o próprio Jesus pega um cordeiro, sacrifica, arranca a pele, veste Adão e Eva e ele sai do Éden vestido pela pele do cordeiro, banhado pelo sangue do cordeiro. Adão e Eva. Olha que coisa interessante, João Batista viu Jesus, João 1:25, e diz: eis a girafa de Deus que tira o pecado do mundo, eis o hipopótamo de Deus, eis o camelo de Deus. Não, ele diz: eis o cordeiro de Deus. O que é cordeiro de Deus? Lembra que eu acabei de explicar? O que acontecia pela manhã? Cordeiro. E à noite? Todo dia, um cordeiro pela manhã, uma noite, um cordeiro pela manhã, uma noite. O que aconteceu com a mente judaica? Cordeiro, pagamento de pecado. Cordeiro, substituição.
Cordeiro é o que nos salva, não a lei. Cordeiro. E aí João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ficou muito forte para os judeus isso. É Ele que vai pagar o pecado. Nunca ninguém viu a Deus, mas o Filho foi revelado. Pessacha 12:13, Êxodo 12:13. O que acontecia na Pessacha? Passava o sangue do cordeiro na ombreira. Ao ver o sangue, passava. O que significa Pessacha, Páscoa? Passar por cima. Quando você fala para uma pessoa, Feliz Páscoa, Xaná Pessacha, feliz passar por cima. Por quê? Porque o anjo vinha, via o sangue na ombreira da porta e passava por cima. E ao passar por cima fazia uma aliança. O sangue do cordeiro. Moisés, Êxodo 24:8. Moisés leu toda a lei ao povo. O povo diz: tudo que falou o Senhor faremos. Ele catou o cordeiro, sacrificou, catou o sangue daquele cordeiro e saiu aspergindo no rosto das pessoas, dizendo: eis o sangue da propiciação. Ele está dizendo: não é a lei que paga o pecado, a lei mostra o pecado em você. Eis o sangue da propiciação. Olha Paulo, 1 Coríntios 15:3, diz: porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que escritura é essa? Paulo não chegava na sinagoga, abria Apocalipse, Evangelho de João, não estava sendo impresso naquela época. Ele dizia: olha o que a lei e os profetas falam. Ele abriu o Salmo 22, dizendo: olha, o Salmo 22 diz isso. Olha o que aconteceu com Jesus. Atos 17, de 1-3, Paulo foi à sinagoga e debatia, razoava, debatendo com eles acerca das Escrituras. Então, o que eu tenho na formação da igreja? Lembra? A igreja foi formada na quarta festa judaica: Páscoa, Pão Lázaro, Primícia, Pentecostes, Trombeta, Yom Kippur, Tabernáculo. Na festa da Pentecoste, a quarta festa judaica. O que aconteceu aqui? Pedro leu o primeiro livro, Joel, depois leu o Salmo 110, o Salmo 16 e reaplicou o Salmo 110. Qual foi a primeira pregação depois da formação da igreja? Ele um dia chegou lá, Pedro chegou e disse assim: quem aceita Jesus aí, levanta a mão. Ah, beleza. Não foi isso. Ele abriu a lei e os profetas. Ele abriu o Joel, dizendo: olha o que a profecia de Joel fala. Ele abriu o Salmo 110, ele abriu o Salmo 16, e ele reafirmou, ele diz: olha, primeiro ele provou que Jesus era o Messias. E aí depois ele perguntou: vocês querem? Essa foi a primeira pregação depois da formação da igreja. A primeira vez que a igreja, como igreja, ouviu uma pregação foi Joel 2, Salmo 110, Salmo 16, e encerrou com o Salmo 110, de novo, reafirmando o que ele tinha falado. Tudo isso aqui que você está vendo é a primeira pregação da igreja, feita pelo apóstolo Pedro, em Jerusalém, logo após a formação da igreja. Ele primeiro provou que Jesus é o Messias e depois fez o apelo. Está errado o apelo? Claro que não. O problema é quando você deixa os fatos de lado. Lembra que eu falei? Ano 30 aí? Não 30 aí? É. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a andar. Lucas 3:23. Cerca é 29, gente. Se eu chegar para vocês que eu dizer assim: eu tenho cerca de 46 anos, eu estou com 45, quer dizer que eu não cheguei nos 46 ainda. Então ele tinha 29 anos quando começou. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Por isso disse, já faz 3 anos que venho a ti. Lucas 13:6. Eu estou acelerando aqui porque senão não vai dar tempo todo o conteúdo. Então, quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3? Ele diz: eu vinha há 3 anos. Se você ler o Evangelho de João, no Evangelho de João inteiro, ele só registrou 3 Páscoas, 3 Pessacha que Jesus foi. 2 ele foi e a última ele foi o próprio Cordeiro. Então, o ministério de Jesus durou 3 anos.
E como é, você durou 3 anos, como é que eu tiro o 33 e jogo no 32? É simples. Ele começou o ministério com 29. Então, se ele começa o ministério com 29, ele não pode ter morrido na Pessacha do ano 33. Ele morreu na Pessacha do ano 32, porque o ministério dele durou 3 anos. E olha que engraçado, quando eu faço a conta nas 70 semanas, eu não chego no ano 33, eu chego no ano 31. E é exatamente isso que eu conto nos evangelhos. Então, por que esse mito do ano 33? Gente, e eu não vou falar sério. Raízes judaicas. E a igreja criou uma teologia gentia, vazia das raízes judaicas, e se afastou dos princípios. E por egocentrismo, por orgulho, não quer voltar às raízes judaicas. Não quer. Não, a gente já ensinou isso. Não, se a gente passou a vida inteira ensinando isso, se a gente voltar atrás, vai afetar. Então, muitas vezes, eles estão defendendo o erro deles, não a palavra de Deus. A verdade é que, ao longo da história, foram criadas uma teologia gentia, vazia das raízes judaicas, e se afastaram dos princípios. E agora, muitas religiões não podem mais voltar atrás, por causa do ego. Mas a vida toda nós falamos que é assim. É que eu vou chegar para meus membros e dizer que eu estou errado. Vamos continuar dando valor simbólico a tudo e não enxergando nada. Então, ano 32. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Agora aqui é uma coisa interessante. Imagina você conversando com Daniel. Vamos chamar Daniel para a conversa aqui. Daniel, vem aqui. Você sabia, Daniel, que nós estamos no cativeiro babilônico, né? E Daniel fala, sabia. Você sabe que Jerusalém está destruída, o templo está destruído, está tudo destruído? Ele falou, sabia. E como é que você vem com essa ideia maluca que depois da morte do Mashiach será destruída a cidade do santuário? Daniel, a cidade do santuário está destruída. O que você está falando não faz sentido. Presta atenção numa coisa. O que Daniel falou ao povo não fazia assim? Daniel chegou e disse assim, ó, depois da morte do Messias, será destruída a cidade do santuário. O povo, Daniel, a cidade do santuário está destruída, não precisa ser destruída. Olha que coisa engraçada. Daniel morre, essa profecia não se cumpriu. Aí vem, os persas vencem a Babilônia. O rei Xerxes libera o povo, desencadeando as 70 semanas. O povo volta do cativeiro para Israel, reconstrói a muralha em 10 anos. 52 dias. Mas tinha que levar 10 anos. 52 dias. Aí constrói o templo. Vem Jesus exatamente no período em que as 70 semanas determina. E aí ele morre no ano 32. No ano 69 para 70, o imperador Tito destrói a cidade e o santuário. Estatisticamente falando, qual era a possibilidade disso acontecer se Deus não está no meio? Então vamos às estatísticas. O povo judeu poderia ter saído do cativeiro e não reconstruído Jerusalém. Aí a profecia não cumpria. O povo judeu podia ter saído do cativeiro, reconstruído Jerusalém, mas não reconstruído o templo. A profecia não cumpria. O povo judeu de Israel podia ter saído do cativeiro, reconstruído Jerusalém, reconstruído o templo, reconstruído as muralhas, mas o Messias não ter chegado naquela data. Aí Jesus não seria o Messias. O povo judeu podia ter saído do cativeiro, reconstruído muralha, reconstruído o templo, o Messias podia ter vindo, morrido, mas se em seguida a cidade não fosse destruída, ele não seria o Messias. O negócio desse funcionar só se Deus estiver no controle. Olha que coisa interessante. Isso marcou a data do Messias. Por quê? Presta atenção numa coisa. O primeiro templo foi construído por Salomão, certo? Vem Nabucodonosor e destrói o primeiro templo. Acabou o primeiro templo. Leva o cativo, Daniel, os amigos de Daniel, todos lá na Babilônia. E aí surge essa profecia do relógio profético de Elohim. E aí
Agora Israel tinha que ser reconstruído e o templo ser destruído especificamente depois da morte do Messias. E aí Esdras, Neemias, Zacarias, Zorobabel volta do cativeiro, né? Lembrando que Esdras e Malaquias é o mesmo profeta. Já expliquei isso aqui, né? Não é Esdras e Malaquias, é Esdras, Malaquias. Esdras e Malaquias é o mesmo profeta. É que ele escreveu 2 livros, no primeiro colocou Esdras, no segundo Malaquias. Mas enfim, voltou do cativeiro. Reconstruiu Jerusalém. Veio Jesus, o Mashiach, Yeshua, o Yud-Havé, morreu. E aí, em seguida, o segundo templo foi destruído. Presta atenção na coisa. Qualquer pessoa hoje que disser que é o Messias, você pode dizer que você está 2000 anos atrasado. Porque o verdadeiro Messias tinha que morrer antes da destruição do segundo templo. Então, se você não aceitar Jesus como Messias, você tem que achar um candidato de 70 para trás. Você percebeu que marcaram a data? Veja bem, o verdadeiro Messias tinha que vir e morrer antes da destruição do segundo templo. Você olha lá para Jerusalém, tem o segundo templo está de pé? Não, tem 2 mesquitas lá no lugar do segundo templo. Então, o segundo templo tinha que ser destruído, mas antes de ser destruído, o verdadeiro Messias tinha que morrer, certo? Então, se o segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo e Jesus não fosse o Messias, qualquer candidato a Messias que eu quiser nomear Messias tem que ser de 70 para... Então, qualquer pessoa hoje que dizer que é Messias, ele está há 2000 anos atrasado. Fala, meu filho, você morreu antes do segundo templo ser destruído? Não. Então você não pode ser o Messias. Então Jesus não é o Messias. Fala, então tudo bem, você vai ter que me achar um candidato de 70 para lá. Alguém de 70 para lá, porque de 70 para cá não pode. Ele tinha que morrer antes da destruição do segundo templo. E aqui, para nós observarmos como foi a destruição do primeiro templo. O cativeiro babilônico durou 40 anos, não 70. O cativeiro babilônico não durou 70 anos. Não é o que está escrito na Bíblia. Não pare de ler a Bíblia como se lê gibi. Vamos ler lá embaixo? Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. O texto diz que Nabucodonosor ia levar o povo para o cativeiro e ficar lá com o povo 70 anos. É isso que está escrito aí? Não. Ele diz que todas essas nações, não só Israel, estarão sujeitas ao rei da Babilônia 70 anos. Presta atenção na coisa. Todas as nações do ano 69 a.C. até o ano 559 a.C. ficaram sujeitas ao rei da Babilônia. Então o que o rei da Babilônia fazia? Chegava e falava assim, isso aqui é um reino. Vocês vão pagar imposto para mim ou eu vou matar vocês? Não vão pagar imposto. Então eles deixavam o rei lá, você pagava imposto. Vocês, vão pagar imposto para mim ou eu vou matar todo mundo? Não vão pagar imposto. Então o exército babilônico vinha e matava todo mundo. Então, ele dominava por 70 anos. O texto bíblico diz que o domínio de Nabucodonosor ia durar 70 anos, não o cativeiro. O cativeiro não durou 70 anos. Nabucodonosor, vamos lá. O rei da Síria capturou Israel do norte. Depois a Babilônia venceu a Síria e levou o reino do norte para a Babilônia. Ele sofreu 2 cativeiros. O reino do norte, Israel, lembra de Israel no norte e Judá no sul. Ele sofreu 2 cativeiros, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônio. Mas agora eu tenho o reino do norte aqui, que foi levado para a Síria e para a Babilônia. E depois o reino do sul. O reino do sul, Nabucodonosor veio 3 vezes. No ano 604 a.C., no ano 597 a.C. e no ano 586 a.C. Então ele vem 3 vezes para ajudar. Ele chegou a primeira vez com o exército e falou, vai me obedecer, vai me pagar o imposto ou não? Vamos pagar o imposto. Então tudo bem, eu quero soldados, eu quero as melhores mulheres, eu quero ouro. Levou embora, mas deixou o reino ali. Aí ele vem a segunda vez
Ano 596. E aí, vocês pararam de me pagar imposto. Vão pagar ou vão matar todo mundo? Não, vamos pagar um imposto. Arrancar, lembra? Que os reis chegaram a arrancar o ouro do templo para dar para Nabucodonosor. Arrancaram o ouro, deram lá. Beleza. Aí ele chegou no ano 596. Vocês vão ou não? Não, não vamos mais. Então, aí ele destruiu o templo, destruiu tudo. Ele não fazia isso, presta atenção numa coisa. Nabucodonosor não fez isso só com Israel, não. Ele fez isso com muitos reinos. Era a prática dele. Nabucodonosor era rei dos reis. Ele queria reinar sobre os reis. É que ele esqueceu que tinha um que chama Rei dos Reis, Senhor dos Senhores acima dele. Aleluia. Mas a questão é que o cativeiro durou 40 a 42 anos. Que o povo judeu ficou preso no cativeiro. Mas o domínio de Nabucodonosor foi do ano 609 a.C. a 539, não só sobre Israel, mas sobre as nações. Quer ver como não faz sentido? Imagine que alguém diga para você, não, o cativeiro durou 70 anos. Nabucodonosor pegou todas aquelas nações que eram submissas a ele e levou para a Babilônia, nem caberia. Não caberia. Onde é que ia arrumar comida para tratar todo mundo? Mesmo que você plantasse trigo em todo o Iraque, não ia tratar aquele povo. Não foi assim. A Bíblia não diz que o cativeiro durou 70 anos, mas o domínio. E aqui as provas arqueológicas. Por exemplo, será que nós temos provas de que o segundo templo foi destruído? Muitas. Aqui, provas arqueológicas, pedras com registros da época que foram destruídas. Então, sim, o segundo templo foi destruído na data em que as 70 semanas determinou. No intervalo. Provas arqueológicas. Muito bem. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para esse templo. Malaquias 3:1. Lembra? Esdra e Malaquias é a mesma pessoa. Então, Esdra e Malaquias é do pós-babilônico. O que aconteceu no pós-babilônico? Eles estavam reconstruindo o segundo templo. Templo esse que foi destruído para o cumprimento da profecia das 70 semanas, que está no intervalo, não dentro. No intervalo. Muito bem. Agora imagina bem você falando com Esdra Malaquias. Esdra Malaquias, vem aqui. Você sabia que a gente ainda está reconstruindo o segundo templo? Eu sabia. Você sabia que esse templo é ridículo perto do templo de Salomão? Eu sabia. Era tão feinho perto do templo de Salomão que a Bíblia diz que na inauguração do segundo templo, os idosos que tinham visto o primeiro templo choraram e os jovens aplaudiram, ficaram felizes. Sabe, é exatamente isso que acontece hoje. Os idosos que viram a fé de antigamente, em que as pessoas vinham debaixo de chuva numa carroça para não faltar no culto, vê a igreja hoje e chora. Mas os jovens que não viram isso, falam, nossa, que moderno, nós estamos mais com tecnologia, temos mais aparelho, estamos muito bem. Eles batem palma. É exatamente isso. Mas você conversava com Esdra Malaquias, mas se esse templo é inferior ao templo de Salomão, como o Senhor virá para esse templo? Eles nem, o Senhor virá para esse templo. Olha que coisa interessante. Eles terminaram o templo e no ano 32, quem está pregando no templo, fazendo sinais no templo? Você percebeu que marcaram a data? Se Jesus tinha que morrer antes da destruição do segundo templo, então o verdadeiro Messias tinha que vir do ano 70 para trás. Se Jesus tinha que estar ali no segundo templo, qualquer candidato ao Messias tem que ter pregado ali no segundo templo. Você viu que o segundo templo marcou a data em que o Messias viria? Muito bem. Então, Jesus foi para o segundo templo? Sim. 41 dias depois do seu nascimento, ele está no segundo templo. 41 dias depois. Como é que a gente sabe disso? Porque está escrito na Bíblia. E com 12 anos também, ele já estava no segundo templo. Por que isso? O texto diz, então, de repente, de uma hora para outra, o Messias aparecerá. E foi exatamente o que aconteceu. De repente, 41 dias depois do nascimento, Jesus chegou no templo. E de repente, com 12 anos, fazendo seu bar mitzvah, ele chegou no templo.
E depois ele fez sinais e prodígios no templo. Muito bem. Agora falta quantos minutos aí? 5 minutos? Bom, então nós vamos parar aqui, que eu vou mostrar por que é 41 dias. E falta 5 minutos. Nós vamos encerrar aqui, faltando 5 minutos. E, por favor, não deixe de adquirir o livro Raiz Judaica. Dois motivos para vocês adquirirem esse livro. Primeiro, vai contribuir com o crescimento espiritual de vocês. E nós precisamos investir nisso. Segundo, a minha esposa precisa comprar sapato novo. Muito obrigado. Shalom. Shalom. Obrigado. Nada de shalom assim. Valeu. Muito obrigado.